Bom dia, irmãos. Com muita honra poder estar mais uma vez dirigindo o nosso culto de domingo. Desejo que a paz do nosso Senhor esteja com cada um de vocês por onde estiver. Hoje eu vou estar compartilhando um pouquinho sobre uma atitude, que foi um devocional que fiz essa semana. Está registrado em 1 Tessalonicenses 5,18, está escrito: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aí meu estudo era sobre o que significa uma atitude, né? É uma decisão que tomamos para olhar a vida de determinada maneira. Eu sei que esse trecho já foi muitas vezes compartilhado, também na chamada de adoração. Então, só mais uma vez também, lembrando que dar graça não é somente quando a gente recebe uma bênção, uma ajuda que a gente de alguém do nosso perto e a gente agradece. Não, mas ele é uma atitude que Deus esclareceu na Bíblia, na palavra dele, que é algo que devemos estar fazendo diariamente, constantemente, de dar graças a Ele, agradecer por Ele, por toda a provisão, por todos os cuidados, por Ele estar conosco, constante, dia a dia, né? Então, peço que todos agora possam estar realmente acalmando nosso coração, começando este culto de hoje, com o coração com essa atitude tomada, de estar dando graça por tudo que Ele já nos deu e nos abençoou até hoje, né? E é isso, eu acho que vamos convidar o grupo de louvor para nos liderar na parte das músicas. Bom dia, irmãos. É com grande alegria que estamos aqui novamente e juntos podemos ter nosso culto e nosso louvor. E vamos cantar a primeira música, Abra os Olhos do Meu Coração. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrame teu amor e poder, pois tu és santo, 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 quero te ver. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrama
me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida, curar minhas feridas e sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. A próxima música chama-se Descansarei. É a música que a gente, pelo momento que a gente está passando, acho que tem muito a ver, que fala sobre uma situação que está difícil, agora com a pandemia, escolas fechadas, economia indo mal. E essa música fala sobre as dificuldades da vida, que pode estar tendo uma tempestade, um mar, um trovão vindo contra ti, mas a gente está seguro e em paz, porque a gente descansa no Senhor, descansa em Deus.
Vamos orar? Senhor Deus Pai, obrigada por o Senhor nos cuidou de todos os nossos dias até hoje. O Senhor sempre nos mostra que os teus planos são perfeitos e sempre chegam no tempo certo. Peço que o Senhor continue a nos ajudar a enxergar todos os seus planos em nossas vidas. Que nos ajude a nos manter no teu caminho para que não nos desviemos. Porque o Senhor sempre é bom, sempre é bom. E que peço que o Senhor nos ajude a enxergar isso. Agora peço que o Senhor guarde nosso coração e abra nossos olhos espirituais para podermos enxergar o que o Senhor quer nos falar hoje através da mensagem. E que esteja conosco, mesmo que cada um esteja num lugar diferente, na sua casa, talvez até no local do seu trabalho, mas que o teu Espírito esteja conosco e que o nosso coração esteja preparado para receber a tua palavra. E assim oro em nome de Jesus. Amém. A mensagem de hoje é com o nosso pastor Daniel. E o trecho bíblico da mensagem de hoje está em 1 João 3:23. Está escrito: E este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Bom dia, paz do Senhor. Uma alegria ter você com a gente uma vez mais nesse domingo. Já estamos em setembro, né? Paramos em março. Vamos completar 6 meses, meio ano sem cultos presenciais, mas com fidelidade, produzindo e difundindo o culto por essa via online. Ninguém esperava que passasse tanto tempo, né? 6 meses, e a gente está sem perspectiva ainda da volta. A gente quer muito voltar, mas ainda não está claro quando que a gente vai poder voltar. Queria convidar você a mergulhar uma vez mais nas Escrituras, para a gente entender melhor o que é uma vida cristã de verdade. Já falo de antemão aqui, depois vou falar no resumo final. Você precisa acreditar na coisa certa, precisa ter uma vida coerente com isso que você acredita, e por isso precisa amar as outras pessoas. Como a gente sabe a diferença entre o Filho de Deus e o Filho do Maligno? É por essas 3 coisas. Vamos prestar atenção aqui. A última vez que a gente conversou, a gente viu essa parte de santidade. Se a nossa justiça vem de Deus, por que a gente precisa se tornar justo na nossa vida? Se a nossa justiça própria é chamada pelos profetas ali de trapos de imundícia, por que a gente precisa querer ser justo, querer ser santo? Então a gente precisa entender que existe uma diferença entre justiça própria e ser justo. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Você vai dizer, qual que é a diferença de justiça própria e ser justo? Justiça própria é todo o seu esforço, toda a sua religiosidade, tudo aquilo que você faz ou deixa de fazer para se tornar justo, para ser considerado justo, para ser considerado aceito por Deus. E aí, é isso que a Bíblia vai dizer, que não adianta esse tipo de esforço, porque esse esforço de você justificar a si mesmo, de você poder dizer, não, agora eu sou justo, isso daí não tem sentido, não tem muito valor. Vai lembrar a história lá do fariseu e do publicano. O fariseu, um homem religioso, homem da igreja da época, e o publicano, um pecador desses mais desprezíveis. Era alguém que fazia parte de um grupo de corruptos. E esse fariseu vai dizer, Senhor, te dou graças porque não sou como esses outros ali, está vendo aquele ali? Não sou igual a ele, eu sou melhor. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo que eu tenho. E ele vai falando de si para si mesmo, diz as Escrituras. Então isso é justiça própria. É diferente de ser justo, de viver como aquele que tem a alegria da vida de Deus dentro de si. E que a gente pode olhar, não só a gente, mas outras pessoas que nem são cristãos, eles vão olhar e vão dizer, poxa, aquela pessoa é diferente. Ele tem uma paz no meio dos nossos problemas. Ele consegue transmitir alegria, transmitir amor, quando as pessoas estão
deprimidas, ou estão muito para baixo. Aquela pessoa tem uma luz, né? Ou na linguagem de outras pessoas, tem uma energia diferente. Então, esse é filho de Deus. Aquele outro que você nem nota, né? Nem sabe se... Né? Ou que está sempre junto com os outros. Eu lembro de uma das minhas filhas, elas não gostam que eu fale o nome, então falou uma das minhas filhas. Tinha aprendido a evangelizar e ela foi na escola e ela queria evangelizar as amigas, as colegas da classe. E nessa tentativa de falar de Jesus para as pessoas, ela descobriu que tinha 2 meninas que eram de igreja. Só que ela voltou para casa e falou, mas elas, pai, elas não são crentes não. Eu falei, como é que você sabe que elas não são crentes? Falou, tem uma que fala um monte de palavrão e a outra está sempre fazendo coisas contra uma outra menina. Faz todo mundo ficar contra aquela menina, fica judiando daquela outra menina. Então, por isso, acho que ela não é crente, não. Eu falei, muito bem. Quando a gente é crente, quando a gente é cristão, quando a gente é filho de Deus, nosso comportamento é diferente. Tem que ser percebido pelas outras pessoas. A gente terminou o texto da última vez falando do 1 João capítulo 3, versículos de 8 a 10. O 8 diz assim, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. E aí eu expliquei assim que cada um de nós sempre vai ser servo, sempre vai ser escravo de alguém. Ou você é escravo de Deus, né? E por mais paradoxal que possa ser, quando você é servo de Deus, você é livre. Mas quando você pensa assim, eu quero ser livre para fazer o que eu quero, você provavelmente, né, ou 100% de chancemente, você vai ser escravo de você mesmo, você é escravo do seu pecado, você é escravo da sua carne, você é escravo desse mundo, e por isso escravo do diabo. Jesus veio para romper esse ciclo vicioso, para que você não precise mais se refugiar no pecado. Né? As pessoas fazem assim, elas querem ter uma vida de prazer, na verdade elas querem ter uma vida de alegria, mas elas entendem que alegria é prazer. E aí prazer você consegue quando bebe bastante, ou quando está envolvido com pornografia, ou quando você consegue um monte de dinheiro. Só que esse tipo de coisa, que não está ligado com Deus, isso escraviza você. Em vez de você falar assim, puxa, agora eu consegui. Né? Não sei qual dos três, né? Se é sexo, dinheiro ou poder. Né? Mas quando você consegue isso, o resultado não é satisfação. O resultado é querer mais, e mais, e mais. É um tipo de vício. Um vício que te arrasta para baixo. Então, você sempre vai ser um escravo. O que você pode fazer é decidir quem vai ser o seu Senhor, quem vai ser o seu mestre, a quem você vai servir. Se a Deus ou se ao mundo, a carne e o diabo. Versículo 10. Dessa forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e nem tampouco aquele que não ama seu irmão. Aqui já tem um primeiro identificador, né? Na verdade 2 identificadores de quem é filho de Deus e quem é filho do maligno. Aquele que é filho de Deus, ele pratica a justiça. Quem é filho do maligno não pratica a justiça, não tem uma vida de justiça, não tem uma vida de santidade. Tampouco quem não ama seu irmão. Quem é filho de Deus, ama seu irmão. Quem não é filho de Deus, isso mesmo, não ama seu irmão. E aí eu fiz um resgate lá de Mateus 7, versículos 21 a 23. Porque na igreja, eu expliquei, né, não dá para a gente reconhecer quem é filho de Deus e quem é filho do maligno. Porque a gente está no mesmo ambiente. A gente ouve a mesma palavra, a gente canta as mesmas músicas. Na igreja a gente tem até um vocabulário, né? Quando eu comecei o culto aqui, eu falei paz do Senhor. Essa é uma frase de igreja. Né? Você não chega
no seu serviço e diz paz do Senhor para as pessoas, a menos que eles sejam cristãos, né? Então até o nosso vocabulário muda, porque a gente está na igreja. Por isso, na igreja não dá para saber quem é de um, quem é de outro. E Jesus diz assim, naquele dia que as pessoas estão ali do lado de fora batendo, falando, Senhor, Senhor, o Senhor esqueceu a gente. A gente também é da mesma igreja que aquele ali que entrou. Aliás, a gente era do coral, a gente cantava junto, a gente jogava futsal junto, a gente foi no Inter junto, a gente fez um monte de coisa juntos. Alguns deles, do lado de fora, vão até dizer, em teu nome fizemos milagres, fizemos muitos sinais. E Jesus vai dizer, nunca os conheci. Fui claro ou não? Né? Não conheço vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Eu expliquei que a palavra mal aqui, iniquidade, é anomia. A palavra grega original é anomia. Nomos, ou nomia, é lei, regra. E o a é negação. Então, anomia quer dizer contra a lei, alguém que não se importa com a lei. Ele pode até dizer que ele vai obedecer à lei, mas ele vai dizer no final que a liberdade é mais importante do que as regras, por exemplo. 1 João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Então, não é que o pecado era a transgressão, mas ele continua sendo transgressão. Eu mencionei 2 Tessalonicenses, talvez tenha falado do Timóteo, né? Mas 2 Tessalonicenses 2,3. Falando dos finais dos tempos, quando que esse mundo ia terminar. Aí Paulo vai dizer, isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Sabe o que é apostasia? É que dentro do círculo, né, assim, como é que a gente sabe que a pessoa é cristã ou não é cristã? A gente vai ver primeiro as doutrinas. Se você está dentro do corpo central de doutrinas, você é cristão. Se você sai fora desse círculo de doutrinas básicas, aí você apostatou da fé. Então a gente vai ter denominações diferentes. A gente aqui é presbiteriano, eu venho de contexto metodista, tem meus amigos batistas ou assembleianos. Cada um deles dá uma ênfase diferente em alguma coisa. O batista acha que o batismo tem que ser por imersão. O presbiteriano tem mais a ver com o tipo de governo. Mas o assembleiano, assim como os pentecostais, vai falar muito sobre o batismo com o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, como eles falam. E aí tem igrejas como a Universal, falando outras coisas, né? Quando eu sei que aquela igreja é cristã, é porque a gente ainda concorda em algumas coisas, nas questões básicas. Que a Bíblia é a palavra de Deus, que Jesus veio em carne, que Ele morreu e ressuscitou e está no céu, ascendeu ao céu, subiu aos céus de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Então a gente crê na segunda vinda de Cristo. Todas essas igrejas, apesar das diferenças de estilo e de doutrina, todas creem que a salvação é só pela fé em Jesus Cristo. O final dos tempos só vai acontecer depois que primeiro aconteceu uma grande apostasia. A igreja como um todo vai começar a misturar doutrinas esquisitas, doutrinas estranhas, vai acrescentar ou vai retirar coisas essenciais. E também, antes de acontecer o final dos tempos, vai ser revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra Deus, apresentando-se como Deus. O homem da iniquidade aqui, a palavra iniquidade é anomia de novo. Então o anticristo vai ser alguém contra a lei, contra Deus, né? E aí a gente entra no texto de hoje. Ou você é filho de Deus ou é do maligno. Aqui vai relembrar uma pergunta que provavelmente o pastor Raul fez várias vezes para vocês. A gente é pecador porque a gente peca ou a gente peca porque é pecador? Você é uma pessoa inocente, nasceu inocente, mas se torna pecador a partir do primeiro pecado que você comete? Ou você nasceu pecador e confirma o seu estado de pecaminosidade ao cometer seus pecados? Vamos ver um pouco sobre isso.
Então, o amor é uma evidência. O 3:11 diz: essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que amemos uns aos outros. Em toda a carta de 1 João, está nas entrelinhas, João está rebatendo uma doutrina errada. João está rebatendo uma heresia, tentando evitar uma apostasia. Então ele vai dizer, a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, viu? Não fica seguindo essas ideias novas que o pessoal está levantando e está dizendo. Estão falando que você tem que ter um segredo que você precisa descobrir e só os iniciados podem ouvir esse segredo. Isso daí está errado, né? A mensagem é a mesma desde sempre. Tem que amar uns aos outros, né? Então, no cristianismo, de modo geral, é difícil ser inédito e bom ao mesmo tempo. Ou você é inédito ou é bom. Depois de 2000 anos, como é que a gente faz alguma coisa totalmente inédita? Pode ser uma estrutura diferente, uma sistematização, uma melhor compreensão, mas uma doutrina nova dentro da igreja é muito complicado. Qual que é o maior mandamento? Mateus 22, 37 e 40. Alguém chega para Jesus e pergunta qual que é o maior mandamento de todos. Jesus vai dizer, ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E o segundo, semelhante a esse, o segundo mandamento semelhante a esse, é ame seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Pergunta de lógica, então, qual que é o maior pecado de todos? Qual que é o maior mandamento, qual que é o maior pecado? Então, o maior mandamento é esse daqui. Qual que é o maior pecado? Eu sei que alguém vai falar assim, deve ser blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus falou que se blasfemar contra o Espírito não tem muito jeito da pessoa se arrepender, porque é o Espírito que convence você do pecado. Se você repele o Espírito Santo, como é que ele vai convencer você que você está errado, né? Mas uma pergunta de lógica aqui, se o maior mandamento é esse, qual que é o maior pecado? Não é a transgressão do maior mandamento? Então, uma evidência, né, de alguém que é filho de Deus é o amor. E aí João segue o raciocínio dele falando de um homicídio. Olha o versículo 12. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque Caim praticava o mal e seu irmão praticava a justiça. Caim, quem que lembra dessa história? Por que Caim matou seu irmão? Está escrito aqui, porque ele praticava o mal. Caim já praticava o mal. Caim pertencia ao maligno. Em contraste com a prática da justiça do seu irmão. Não é prática do bem, não são boas obras. É sempre presta atenção. E a palavra traduzida aqui para praticava, ou suas obras eram más, a palavra obras aqui é ergon, de ergonomia. Tem a ver com o trabalho, com o que a pessoa faz. Então Caim matou seu irmão e ele fez isso depois de um culto. Igual a gente aqui, estamos no culto, daqui a pouco um dos filhos levanta e mata o outro. Já pensou uma coisa dessa? Que absurdo, né? E alguns vão pensar que o problema na oferta do Caim é porque ele não trouxe um animal que pudesse ser sangrado e oferecer um sacrifício de sangue. Mas a dificuldade é que a gente não tem isso muito claro, porque o que a gente tem é um grande silêncio. A gente não sabe se Deus tinha explicado como devia ser a oferta a ser oferecida a ele. O que a gente sabe é que Caim era lavrador e ele trouxe o produto do trabalho dele. E Abel era pastor de ovelhas e ele trouxe o fruto do trabalho dele. Será que o Caim tinha que ter feito um negócio com Abel primeiro? Você dá ali as caixas de batata, de tomate, de cenoura e aí troca por uma ovelha para oferecer para Deus? Será que era esse o problema? Então a gente não tem evidências disso. Também a gente não tem evidência de que Caim tenha trazido produtos estragados, mas a gente tem a seguinte afirmação. Olha lá em Gênesis 4:4. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e seu rosto se transtornou. Então Deus aceitou com agrado Abel e a sua oferta e recusou Caim e a sua oferta. O que chama sua atenção nisso aqui sobre a oferta?
A oferta é um complemento. Deus olha o ofertante, Deus olha o adorador. Caim se enfureceu e seu rosto se transtornou. Com quem Caim ficou bravo? Com quem que ele podia ficar bravo? Né? Podia ficar bravo com Deus. Por que Deus não aceitou? Né? Podia ficar bravo com ele mesmo. Por que eu não fiz o certo? Por que não? Mas não, ficou bravo com Abel. Entenda isso. Né? Abel não tinha culpa nenhuma. E ainda assim foi morto porque ele não tinha culpa nenhuma. Ele foi morto porque ele agradou a Deus. Então, não é de hoje que a igreja é perseguida, não é de hoje que cristãos, pessoas justas, filhos de Deus, são perseguidos simplesmente por serem filhos de Deus. Nos ajuda a esclarecer um pouco Hebreus, capítulo 11, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala, e fala com a gente hoje. Abel teve fé. Não está escrito aqui, mas a gente entende. Caim não teve fé. Abel teve fé, Caim não teve fé. Como teve fé, ele foi reconhecido, né, como justo. E essa palavra reconhecido é martureu, de onde vem a palavra mártir, que quer dizer testemunha, testemunho. Então, ele foi reconhecido, era visível, porque o mártir, a testemunha, era aquele que testemunhava com a sua própria vida. Então, Abel foi testemunha, né? Era visível que ele era uma pessoa de fé, era visível que ele era uma pessoa justa. Então, por fé, ele pode ter dado um sacrifício melhor, ele deve ter dado um sacrifício melhor a Deus. Aqui é uma inferência, tá? Não está escrito isso, mas eu imagino que seja assim, porque se você acredita que Deus existe e Ele está vendo todas as coisas, Ele se importa com você, a oferta que você vai dar é a oferta que você daria para alguém importante. Agora, se você fala que acredita em Deus, mas né, não é essas coisas, afinal não dá para ver esse Deus mesmo, você vai dar uma oferta que parece grande, mas na verdade não é. Não é o seu melhor. Pense naquele momento que está passando a oferta. Aliás, você está enviando ofertas? Não esquece não, hein? Porque eu sei que agora, na hora do culto, não dá tempo de pegar a carteira ou pegar o celular e já mandar oferta. Mas faça isso o quanto antes. Né? Toda segunda-feira de manhã ou domingo à noite, manda a sua oferta lá para a igreja também. Para a igreja, oferta para Deus. Né? Quando a gente não se importa muito com o outro, nosso presente não é bom. Eu lembro de duas histórias, vou ser rápido aqui. Uma tem a ver com o Festival do Japão que a gente organizou lá em Sorocaba. O primeiro que a gente fez, a gente pediu para o pessoal trazer 1 litro de leite ou 1 quilo de alimento não perecível. E como todos os organizadores de eventos beneficentes, a gente escreveu, exceto sal. Você pode trazer alimento não perecível, mas não traga sal. Por que não traga sal? Porque é o que mais o pessoal leva. Por que o pessoal mais leva sal? Porque é o mais barato, custa metade de 1 quilo de açúcar. Custa 1/4 de 1 quilo de macarrão. Custa 1/4 de 1 quilo de farinha. Né? Foi ver o preço do óleo de soja, né? Tá R$5, R$6. O sal custa R$1. Então as pessoas querem levar o mais barato, querem levar o que custa menos para ele. Ele cumpre o ritual, mas com o menor custo possível. Será que Caim não agiu da mesma forma? É diferente de você levar um presente para uma pessoa que você gosta e que você considera bastante. O que Caim levou foi só um presente para passar adiante. E eu lembro de uma história também mais triste, eu ouvi da Barbara Burns, uma missionária que foi nossa professora de missões no seminário. Ela conta a história de uma família de missionários que recebeu dentro de uma caixa grande, com sapatos bem gastos, com roupas meio furadas, mas tinha uma coisa que chamou muita atenção, né? Uma caixa cheia de saquinhos de chá. E a filha do casal olhou assim uns saquinhos e falou: mãe, esses saquinhos estão um pouco escuros, é estranho. Parece que eles já molharam e foram secos.
E isso foi confirmado na carta que veio junto com as ofertas para os missionários. Porque diz que aqueles saquinhos de chá foram usados uma única vez e com carinho foram secados e coletados e enviados com muito amor. Saquinho de chá usado. Eu lembro da reação da professora falando, eu não sei o que é pior. Eu não sei, tem coisas que são ofensa contra Deus, ofensa contra as pessoas. Estou lendo aqui no 3,12, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque Caim praticava o mal e seu irmão praticava a justiça. Isso a gente já viu. Portanto, meus irmãos, não se surpreendam se o mundo os odiar. João deixa claro para os cristãos, ser cristão é muito bom, mas pode ter efeitos colaterais ruins, né? O ódio das outras pessoas. Caim achava que o que Deus queria era a adoração, mas o que Deus quer, o que Deus busca são adoradores. Faz diferença? Lembra da samaritana perguntando para Jesus? Era para adorar em Jerusalém, em Samaria? Qual a resposta dele? João 4:22, vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Deus procura adoradores, não adoração. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. Você sabe que nem o assassino tem a vida eterna em si mesmo. Precisa desenhar, né? Caim e Abel estavam no mesmo culto, adorando o mesmo Deus. E os dois eram filhos de Deus? Não. Como dá para saber quem é filho de Deus? Amor e ódio. Pode ter ódio dos irmãos da igreja? Pode ter ódio dos irmãos de sangue? Não. Como que se ama o irmão? Nisso conhecemos o que é o amor. Primeiro a gente olha para Jesus. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. E aí ele vai dar um exemplo, como que é dar a vida pelos nossos irmãos. 17. Se alguém tiver recursos materiais, vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Não fale da boca para fora, não faça declarações sem um suporte concreto por trás. Ações, né? Amemos em ação e em verdade. Em ação são as ações de justiça. E em verdade é coerentemente. E é contra a mentira. Verdade e mentira. 21. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Ligado com adoração, tem oração. Né? Em português é bonitinho, porque oração fica dentro de adoração. Né? E como no caso da adoração, oração não é técnica, não é o rito que produz o resultado esperado. Tem gente que quer saber fazer, como que faz a oração certa para a gente conseguir o que Deus obedeça a gente, que Deus atenda a gente. Né? Entenda. Recebemos dele tudo o que pedimos quando nos alegramos com ele, quando vivemos uma vida com ele. 23. Esse é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos nele permanecem e ele permanece neles. Então, resumindo o que é ser filho de Deus, né? Crer na coisa certa. Então você pode sinceramente crer em coisas erradas, pode crer em doutrinas erradas, e isso não te salva. Você precisa crer na coisa certa, precisa crer que precisa ter fé em Deus, não confiar na sua justiça própria, não confiar nas suas boas obras, não acreditar que vai ter reencarnação e que você vai ter várias outras oportunidades para chegar lá. Não acredite que você precisa comprar alguma coisa para perdoar seus pecados. Então precisa crer na coisa certa, sinceridade na coisa certa. O Filho de Deus é aquele que tem santidade, é aquele que espera a manifestação, a segunda vinda de Cristo. E por isso ele permanece puro, ele se purifica a si mesmo. E por último,
né? Como a gente viu aqui, ele ama a Deus e ama o próximo. Como você está? Como é a sua vida? Você é filho de Deus ou é filho do maligno? Minha oração é para que você seja realmente filho de Deus. Se você já tomou uma decisão de entregar sua vida para Jesus, se você crê verdadeiramente que Jesus é filho de Deus e Ele é o único caminho, a verdade e a vida, sem Ele não tem como chegar até os céus, até o Pai. Se você tem vivido uma vida tentando levar Deus a sério, mas tem sido derrotado, tem vivido uma vida ou envolvido com pornografia, ou envolvido com algum tipo de vício, ou de preguiça, ou de não demonstrar amor de fato pelas outras pessoas. Se ninguém sabe que você é cristão, se você é um cristão 007, quero convidar você a entregar sua vida uma vez mais para Deus. E presta atenção nas suas atitudes. Será que no seu discurso, às vezes nas redes sociais, contra algum time de futebol ou contra partido político, né? Tem gente que fala assim, eu odeio o PT. Você entende que esse odiar fere a identidade de alguém que é filho de Deus. E não importa se você odeia o PT ou odeia o presidente atual. O ódio não deve fazer parte daquele que é filho de Deus. Você pode discordar veementemente. Você pode lutar para que a coisa seja melhor. Mas aquele que é filho de Deus, ele não tem ódio, porque o ódio é aquele que é assassino. Jesus fala assim, ouviram o que foi dito aos antigos, não matarás, eu porém vos digo. Se no seu coração você odiar alguém, se você chamar seu irmão de tolo, de idiota, você já matou ele. Falta-lhe a oportunidade, os meios, ou talvez a coragem para executar o homicídio. Mas a gente viu, Caim não teve esse problema, ele foi lá e matou o irmão dele. Aliás, confrontado ainda, cadê seu irmão? O Caim vai dizer, por acaso eu sou guardador do meu irmão? Por acaso eu sou pastor do meu irmão? Olha a ironia, que Caim usa. O pastor era o próprio Abel, ele é lavrador, ele não tem nada a ver com essa história. Então, se você crê na coisa certa, se você já entregou sua vida para Jesus, mas tem vivido uma vida de fracasso e de derrota, uma vida sem santidade, uma vida sem amor, o desafio e a minha oração é para que você se entregue a Deus uma vez mais e que Ele revista você da santidade e do amor dEle e possa te abençoar. Vamos orar. Te louvamos, Deus, porque o Senhor é um Deus que nunca desiste. Muitas vezes a gente ouve pessoas querendo ouvir a Tua voz e a gente olha a história do Caim e ele ouviu tantas vezes, mas ainda assim não deu ouvidos ao Senhor. Ó Deus, que a gente não seja como Caim, mas que ao ouvir a Tua palavra, ao ouvir Teu chacoalhão, ao ouvir a tua chamada, a gente possa responder, possa olhar para dentro da gente mesmo e possa entregar, abrir o nosso coração com todos os podres que existem lá dentro. Oramos, Deus, por transformação, para que outras pessoas possam ver que não somos filhos do diabo, filhos do maligno, pelo contrário, que seja evidente para eles que somos filhos de Deus. Abençoa, Deus, cada um que está fazendo essa oração, com fé, para que haja uma coerência de vida, para que haja santidade, para que haja amor. Abençoa a vida de cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E agora vamos para o momento da oferta. Na sua tela irá aparecer os dados bancários da ISP para que possa ser feito o depósito ou a transferência bancária. Se tiver alguma dificuldade, pode procurar algum dos nossos presbíteros ou algum dos nossos líderes. Te agradecer.
Vamos orar. Senhor, obrigado por mais uma oportunidade de estarmos adorando a Ti, Teu nome e ouvindo a Tua palavra. Aqui diante de Ti, colocamos nossos dízimos e nossas ofertas, para que possa ser engrandecido o Teu reino. Eles representam a nossa gratidão pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Que eles possam ser usados com sabedoria e discernimento. Essa é a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Queria orar também uma vez mais. A gente tem ouvido ainda sobre alguns sinais da pandemia, algumas coisas estão melhorando, mas ainda tem gente ficando doente, ainda tem gente na UTI, ainda tem gente bastante estressada, desgastada. E eu sei que também aconteceu de algumas famílias da nossa igreja perderem entes queridos. Então queria estar orando uma vez mais e depois vou dar a bênção. Deus, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito e reconhecemos que o Senhor continua no controle de todas as coisas. A gente aguarda, Deus, a salvação que vem do Senhor, para que esse mundo possa voltar a ser o teu domínio. E até lá, Deus, que o nosso coração possa estar sintonizado com o teu, possa estar ligado contigo. Ajuda-nos, Deus, a vivermos de maneira que agrade ao Senhor, que o Senhor se agrade de nós e das nossas ofertas, que a gente viva como luz no meio das trevas, que a gente seja vida onde existe ódio, onde existe a morte. Consola, Deus, aqueles que perderam seus entes queridos, que a tua paz possa estar sobre cada uma dessas famílias. Renova também as forças daqueles que estão trabalhando arduamente nesse campo de saúde. Oramos também, Deus, por tua proteção, pela saúde também daqueles que têm ouvido a tua palavra e têm te buscado. Oramos também, Deus, pela tua proteção sobre os negócios ou sobre os meios de sobrevivência de cada um. E oramos, Deus, por unidade da nossa igreja, que o Senhor fortaleça os laços uns com os outros. Obrigado, Deus, por mais um aniversário que a gente está se aproximando aqui da ISP, 58 anos de história que o Senhor tem escrito. E agradecemos por todos que já passaram por aqui. Te agradecemos também, Deus, por aqueles que estão se achegando e que vão fazer parte dessa igreja. E pedimos, Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um que está ouvindo essa palavra nessa manhã, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Foi bom estar aqui.